Durante meses, o presidente russo Vladimir Putin negou ter planejado atacar a Ucrânia, mas hoje, quinta-feira, anunciou uma operação militar especial na região de Donbas. O anúncio na televisão ao vivo foi seguido por relatos de explosões na capital da Ucrânia, Kiev, bem como em outras partes do país. As últimas ações do presidente Vladimir Putin ocorrem dias depois que ele rasgou um acordo de paz e ordenou tropas em duas regiões do leste controladas por rebeldes, em suas palavras, para manter a paz. A Rússia deslocou pelo menos 200 mil soldados perto das fronteiras da Ucrânia nos últimos meses, e há temores de que seu último movimento ali marque o primeiro passo em uma nova invasão. O que acontecer a seguir pode comprometer toda a estrutura de segurança em toda a região da Europa. Meu nome é Daniel Rodrigues e nesse episódio iremos te explicar em palavras resumidas o porquê a Rússia está invadindo a Ucrânia e o que o presidente Vladimir Putin realmente quer com uma guerra na Europa. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, rebeldes apoiados pelo presidente Putin tomaram grandes áreas ali do leste e lutam contra o exército ucraniano desde então. Houve um acordo de paz internacional em Minsk, mas o conflito continua e o líder da Rússia diz que está enviando tropas ali para as duas áreas controladas pelos rebeldes. O secretário-geral da ONU rejeitou categoricamente o uso da palavra pacificadores pela Rússia. O Ocidente acredita que Moscou está planejando uma iminente e uma nova invasão na Ucrânia, um país de 44 milhões de pessoas que faz fronteira ali com a Rússia e a União Europeia. Para começar, há relatos de tanques chegando a Donetsk, controlada pelos separatistas, e as últimas fotos de satélite mostram tropas russas posicionadas a uma curta distância ali das fronteiras da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin alertou a Ucrânia de que seria responsável por mais um derramamento de sangue se não interrompesse as hostilidades do leste. Mas houve uma série de incidentes falsos ali e qualquer um deles pode ser usado como pretexto para um ataque do lado da Rússia. A Rússia, há muito tempo, resiste ao movimento da Ucrânia em direção às instituições ali europeias, tanto a OTAN quanto a própria União Europeia. Agora, o presidente Vladimir Putin afirmou que a Ucrânia é uma marionete do Ocidente e nunca foi um Estado independente, um Estado adequado. Ele exige garantias do Ocidente e da Ucrânia de que não se juntará à OTAN, uma aliança defensiva construída por 30 países, e que a Ucrânia se desmilitarize ali e se torne um Estado neutro. Como é uma ex-república soviética, a Ucrânia tem profundos laços sociais e culturais com a Rússia, e o russo é amplamente falado lá. Mas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, essas relações se desgastaram. A Rússia atacou a Ucrânia quando seu presidente pró-Rússia foi deposto ali no início de 2014. Desde então, a guerra no leste já custou mais de 14 mil vidas ali em pessoas inocentes ucranianas. Até agora, essas chamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk eram administradas ali por representantes russos. Sob o decreto de Putin reconhecendo-os como independentes, as tropas russas são pela primeira vez reconhecidas como estacionadas lá e também podem construir bases militares nesses locais. Ao despejar tropas russas em uma área que testemunha centenas de quebras de regras ali do cessar-fogo todos os dias, o risco de uma guerra aberta se torna muito maior. As duas áreas rebeldes teriam status especial dentro da Ucrânia, sob os acordos de paz de Minsk, mas a decisão de Putin impede que isso aconteça. O que torna uma situação mais alarmante é que os dois estados rebeldes não apenas reivindicam ali o território limitado que possuem, eles também cobiçam todas as regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. A Rússia já preparou o terreno para a guerra, com falsas acusações de que a Ucrânia cometeu genocídio no leste. Ele contribuiu para mais de 700 mil passaportes em áreas controladas por rebeldes, de modo que qualquer ação poderia ser justificada ali como proteção de seus próprios cidadãos. O presidente Putin pode parar de rasgar os acordos de paz no leste
No passado, ele só falou de medidas técnico-militares se não conseguir o que quer e Moscou insistiu anteriormente de que não havia invasão russa. Mas as chances de uma solução diplomática não parecem boas e o Ocidente teme que ele vá mais longe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou: acreditamos que eles terão como alvo a capital da Ucrânia, Kiev, com uma cidade com cerca de 2,8 milhões de pessoas inocentes. Em teoria, as forças russas poderiam ter como objetivo varrer a Ucrânia do leste, norte e sul e tentar remover seu governo democraticamente eleito. Eles poderiam mobilizar tropas na Crimeia, na Bielorrússia e ao redor das fronteiras orientais da Ucrânia. Mas a Ucrânia construiu suas forças armadas nos últimos anos e a Rússia enfrentaria uma população hostil. Os militares convocaram todos os reservistas com idades entre 18 e 60 anos. O presidente Vladimir Putin também tem outras opções, talvez uma zona de exclusão aérea ou um bloqueio de portos ucranianos, ou transferir armas nucleares, para a vizinha Bielorrússia. Ele também poderia lançar ataques cibernéticos. Os sites do governo ucraniano cairiam e 2 dos maiores bancos da Ucrânia seriam afetados. O Ocidente diz que a medida da Rússia é ilegal, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a medida russa como uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia. Mas os aliados da OTAN deixaram claro que não há planos de evitar tropas de combate para a própria Ucrânia. Em vez disso, oferecer à Ucrânia conselhos, armas e hospitais de campanha. Portanto, a principal resposta será penalizar a Rússia com sanções. A Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2 da Rússia, um grande investimento da Rússia e de empresas europeias. A União Europeia concordou com sanções amplas que incluem 351 parlamentares que apoiaram a decisão ilegal da Rússia de reconhecer as regiões controladas pelos rebeldes como estados independentes no parlamento. Os Estados Unidos dizem que estão cortando o governo da Rússia das organizações financeiras ocidentais e visando elites de alto escalão. O Reino Unido tem como alvo 5 grandes bancos russos e 3 bilionários, mas sanções maiores estão sendo mantidas em reserva. Os Estados Unidos estão olhando para as instituições financeiras e indústrias chaves da Rússia. A União Europeia está se concentrando no acesso russo aos mercados financeiros, e o Reino Unido alertou que aqueles ao redor do Kremlin não terão onde se esconder, como restrições impostas aos negócios russos que acessam o dólar e a libra. O golpe econômico seria desconectar o sistema bancário da Rússia do sistema internacional de pagamentos, mas isso pode ter um grande impacto nas economias dos Estados Unidos e também da Europa. Enquanto isso, 5.000 soldados da OTAN foram implantados nos estados bálticos e na Polônia. Outros 4.000 poderiam ser enviados para a Romênia, Bulgária, Hungria e também na Eslováquia. A Rússia falou de um momento da verdade ao reformular seu relacionamento com a OTAN e destacou 3 exigências. Primeiro, que é uma promessa jurídica vinculada de que a OTAN não expandirá para nenhum território do lado da Rússia. Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca se torne membro da OTAN. Foi o que disse o vice-chanceler da Rússia. O presidente Vladimir Putin reclamou que a Rússia não tem mais para onde recuar. Em 1994, a Rússia assinou um acordo para respeitar a independência e a soberania da Ucrânia independente, mas no ano passado o presidente Putin escreveu um longo artigo descrevendo russos e ucranianos como uma nação, e agora ele afirmou que a Ucrânia moderna foi inteiramente criada pela Rússia comunista. Ele viu o colapso da União Soviética em dezembro de 1991 como a desintegração da Rússia histórica. O presidente Vladimir Putin também argumentou que se a Ucrânia se juntar à OTAN, a aliança pode tentar recapturar a Crimeia. Suas outras demandas principais são que a OTAN não implante armas de ataque perto das fronteiras da Rússia e que remova forças de infraestrutura militar dos Estados-membros que aderiram à aliança desde 1997. Isso significa a Europa Central, Europa Oriental e os Bálticos. Na realidade, a Rússia quer que a OTAN retorne às suas fronteiras anteriores ao ano de 1997.
A França e os Estados Unidos cancelaram as negociações planejadas com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Mas tanto a França quanto a Alemanha dizem que existe ali uma possibilidade de uma resolução diplomática que sempre estará aberta. Qualquer acordo eventual teria que cobrir tanto a guerra no leste quanto o controle de armas nucleares. Os Estados Unidos se ofereceram para iniciar negociações ali com a Rússia sobre a limitação de mísseis de curto e médio alcance ali e também como um novo tratado sobre mísseis intercontinentais. Já a Rússia queria que todas as armas nucleares dos Estados Unidos fossem barradas fora dos seus territórios nacionais. A Rússia foi positiva em relação a um mecanismo de transparência proposto de verificações mútuas em bases de mísseis, 2 na Rússia e 2 na Romênia e 2 na Polônia.